Em Direito e comentarista político, bem-vindo de volta, Caio. Boa noite, Mona Lisa, é um prazer estar de volta. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, ao espectador da CNN. Boa noite, Então, Caio. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Bom, o prestigiado dicionário Michaelis, ele define a palavra censura como exame de material de caráter informativo a fim de filtrar e proibir o que é inconveniente do ponto de vista ideológico ou moral. Então, em linhas gerais, censurar é impedir a livre circulação de uma informação, restringindo a sua exibição, a sua publicação e a sua divulgação. A Constituição Federal é cristalina quando trata de direitos e garantias fundamentais. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso se encontra no artigo 5º, inciso 4º. Um parênteses aqui. Eu sou contra o uso de contas anônimas, ou seja, de perfis automatizados ou desvinculados de pessoas físicas ou jurídicas por eles responsáveis. Só que esse não é o caso em tela. As contas suspensas por ordem do ministro Alexandre de Moraes pertencem a pessoas públicas que reconhecem a autoria do conteúdo postado. Mas voltando à Constituição, que deveria ter no Supremo Tribunal Federal seu guardião e não seu torturador. Aquele mesmo artigo 5º que eu citei possui outros incisos que reforçam o compromisso do Estado brasileiro com a liberdade de expressão. Então, aspas aqui para a nossa lei maior. Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção filosófica ou política. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, inclusive aqueles relacionados ao jornalismo de opinião. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. E, finalmente, aí, de forma muito explícita e inequívoca, versa o inciso 9, artigo 5º da Carta de 88. É livre a expressão da atividade intelectual e de comunicação, independentemente de censura. Então, o já citado dicionário Michaelis inclui no seu estudo léxico a expressão jurídica censura prévia, e ele a define da seguinte forma: exame antecipado de caráter proibitivo que o Estado faz em obras a fim de proibir suas publicações. E, nesse mesmo sentido, vai a conceituação do Instituto Matos Filho, divulgada em parceria com o site Politize. De forma sintética, a censura é um controle prévio que se faz sobre materiais que serão publicados. Eu sei que essa minha argumentação é um pouco exaustiva para o espectador, mas a insistência serve a dois propósitos. Primeiro, demonstrar que não cabe interpretação quanto à definição do que é censura. Segundo, provar que a Constituição é amiga íntima da liberdade de expressão e inimiga visceral da censura. E perdoem aqui a digressão, mas vamos fazer um exercício de memória coletiva, né? O que vem à sua cabeça quando nós falamos em censura no Brasil? Vamos lá, o que vem à cabeça quando se fala em censura no Brasil? Provavelmente você pensou no regime militar e na censura arbitrária a compositores da música popular brasileira. Tanto que as obras dos anos 60, dos anos 70, elas vinham carregadas de linguagem figurada, inclusive com críticas à própria censura promovida pelo Estado. Então, para ficar em um exemplo muito óbvio, o Gil e o Chico escreveram o seguinte: pai, afasta de mim esse cálice. O cálice aqui não é o copo, não é a taça de vinho, mas a ordem para se calar, para calar a boca, para não divergir, para não criticar. É de episódios como esse que nós lembramos, enquanto nação, quando o assunto é censura. Episódios que a gente lamenta, que a gente gostaria que não se repetissem. O problema é que a situação de agora chega a ser mais grave e é fruto de um autoritarismo judicial sem precedentes. Reparem só, a música, Cálice, é uma obra artística com viés político, portanto, a sua mensagem é mais lírica, mais indireta. Além disso, ela precisou ser produzida e examinada para então ser censurada e, posteriormente, liberada. Já as recentes decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas atacam manifestações livres de natureza política antes mesmo delas serem produzidas. Então, isso é levar a censura ao estado da arte. O controle estatal ele continua sendo prévio. Mas ele não se dá mais em razão do conteúdo, mas com base no emissor da mensagem, quem fala, quem diz. Ou seja, ao suspender contas pessoais em plataformas online, um juiz está literalmente dizendo que tudo que aquela pessoa fala é ilegal, ou tudo que ela vai falar é ilegal. Isso não é direito, isso é juiz antecipado, é julgamento de erro futuro, ou seja, é um absurdo lógico. O STF está censurando pessoas antes mesmo de saber o que elas têm para falar. Essa é a real.
quando o correto seria aguardar suas manifestações e aplicar os devidos remédios legais, seguindo o devido processo legal. Isso se eles comprovadamente abusarem da sua liberdade de expressão, cometendo algum crime. E vamos trazer um pouquinho para a realidade, pé no chão. O que vocês acham que significa para um influenciador ou um jornalista independente ter a sua conta suspensa nas redes sociais? É a mesma coisa que impedir um escritor de acessar papel e tinta. É cortar o sinal de um repórter. É tirar o microfone do cantor. É abafar a voz do manifestante nas ruas. Aí eu aqui de regresso, no grande debate, me deparo aí com essa questão. O STF tem poder de bloquear redes sociais em outros países? O debate é muito anterior a isso. Porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela já é ilegal, arbitrária, autoritária, delirante, megalomaníaca e inconstitucional no plano nacional. Levar isso para fora do Brasil é só ridículo. Assim, eu faço um apelo aos demais ministros do Supremo e também, claro, ao Procurador-Geral da República. Senhores, afastem de nós esse cálice. Não repitam os erros do passado e não passem mais essa vergonha histórica atacando os direitos que vocês juraram defender. Cara, é um mito, é um mito! Bruno, suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, boa noite. Muito bom ter você de volta aqui e voltou inspiradíssimo. Parabéns pela sua fala inicial. Faz tempo. Faz tempo, né? É, ué. E hoje, infelizmente, para quem gosta de ver o circo pegar fogo, a gente vai concordar, pelo menos em grande parte. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. No âmbito do inquérito 4871 do Supremo Tribunal Federal, depois o Caio fala o apelido dele, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, em 26 de maio de 2020, determinou o bloqueio de contas em redes sociais, tais como Facebook, Twitter e Instagram, dos investigados, blogueiros, parlamentares, empresários. Exige o respeito à soberania dos estados, não sendo possível a atribuição de efeitos de decisões judiciais em outros países, senão por esses mecanismos de cooperação mútua que eu falei. Ainda assim, o conteúdo dessa decisão é de suma importância e os resultados que são buscados por essa decisão podem ser encontrados por outros meios que não ferem os princípios da jurisdição internacional, como eu procurarei demonstrar hoje ao decorrer do presente debate. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Mona Lisa, quando a gente fala em direitos e garantias fundamentais, fica sempre aquela ideia um pouco etérea, né? Aquela coisa programática da nossa Carta de Direitos, da nossa lei maior, mas também a Constituição, quando ela trata especificamente no seu capítulo sobre comunicação social, ela diz o seguinte no seu artigo 220, só para repisar mesmo o argumento e para mostrar o absurdo que é um ministro que deveria ser guardião, né, dos dispositivos constitucionais, atentar contra eles como verdadeiro algoz da liberdade de expressão. Aspas, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. E aí o parágrafo 1º diz o seguinte, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, e eu já trouxe aqui para o espectador da CNN os respectivos incisos. O parágrafo 2º, por sua vez, diz que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. É como se o ministro Alexandre de Moraes tivesse feito um bingo de inconstitucionalidade. Porque ele consegue transgredir o caput, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, pelo menos uns 10 incisos. É um absurdo. E é tão louco. Pegando a decisão, né, ele escreve que os perfis são alvo, né, de investigação e de pedido de bloqueio porque, aspas, atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, extrapolando a liberdade de expressão. Quanto à segurança, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque há, de fato, crime de ameaça, e ele é de fácil apuração. Agora, honorabilidade, o que atinge a honorabilidade do ministro, não são as críticas que se fazem a ele, ou a eles, ou ao colegiado, é a sua própria conduta.
e a sua contradição. Mona Lisa, se você me permite, eu só quero trazer aqui para o espectador uma fala desse mesmo ministro Alexandre de Moraes em plenário. Olha o que ele disse em outra situação, mostrando o quê? Casuísmo, aspas. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos públicos. Cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo, que parece que, convenientemente, ele esqueceu ao ser criticado. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Portanto, o próprio ministro, nas suas próprias palavras, atesta o ridículo dessa decisão, o absurdo dessa decisão. Por isso que eu digo, o debate não devia nem falar sobre jurisdição de STF internacional, ele é anterior a isso. O que eles estão fazendo é uma loucura jurídica, é de uma arbitrariedade sem par nessas matas. É pior que a censura do regime militar que eles tanto criticam. É pior que a censura do regime militar que eles tanto criticam. Caio, eu acho que tem uma grande diferença entre criticar, entre fazer críticas e expor descontentamento com o Supremo Tribunal Federal e ameaçar o Supremo Tribunal Federal, com certeza, e pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. Ameaçar os ministros, insultar os ministros, dar apelidos que são bastante injuriosos e difamantes e caluniantes aos ministros. Não, nada a ver, irmão. Há uma diferença enorme em relação a isso. Insultar familiares dos ministros, isso não é crítica. Crítica ao Supremo Tribunal Federal, eu sempre fiz a vida inteira como advogado, nas petições, fiz a vida inteira. Então, se eu falo, olha, eu estou indo na CNN hoje e eu vou cometer um crime ao vivo pela liberdade de expressão, né? Não é um crime material, isso a gente poderia sim evitar, eu preciso primeiro injuriar alguém para que depois me sancionem, não impeçam que eu vá ao ar para manifestar a minha expressão. E você pode impedir que novos crimes sejam cometidos. Isso também é possível. Mas eu vou desenvolver um pouquinho melhor esse argumento na minha próxima fala, porque ele vai demandar um pouquinho mais de explicação. Bom, de toda a sua explanação, né, na sua fala inicial, doutor, um trecho que eu gostei muito, que eu achei ótimo, né, até porque eu sou leigo, né, nas normas do direito internacional, especialmente quando ele é relacionado a direito penal. Isso é uma área bem específica, né, da ciência que nós estudamos na faculdade e na qual você milita aí ao longo de tanto tempo. Mas eu achei ótimo que o STF ele dependa da realização de uma provocação, né, às autoridades estrangeiras para fazer valer o seu arbítrio, o seu indevido arbítrio, porque assim o bloqueio dessas contas ele deixa de ser só uma vergonha nacional e ele passa a ser uma vergonha internacional, né, compartilhada aí por todo o colegiado. E quem sabe o colegiado e o decano da corte, né, o seu Celso de Mello, que é tão vocal ao fazer insinuações e comparações entre o regime nazista e o regime democraticamente eleito aqui no Brasil, quem sabe ele não se manifesta no sentido, sim, né, de proteger a liberdade de expressão. Eu concordo contigo, eu acho que as ameaças devem ser devidamente apuradas, os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação devem ser apurados também no rigor da lei. Agora, jamais fazendo a censura das contas. Isso é o equivalente, pessoal, a você suspender o sinal de uma emissora porque você não gosta da opinião de um comentarista. Imagina se o ministro do Supremo Tribunal Federal tivesse arbítrio aqui sobre o grande debate. Quanto tempo ia durar essa transmissão? Não é verdade? E, para vocês verem o absurdo que é isso, vamos pegar todos os supostos crimes, né, os tipos penais investigados nesse inquérito ilegal das fake news. Você vai ter as ameaças, você vai ter os crimes contra a honra, coisas que atingem a honorabilidade, a segurança dos ministros, seus familiares e tal. Qual a pena desses crimes? São penas diminutas. A gente está falando, às vezes, de 6 meses, 2 anos. Então, você pega a conta dessa pessoa, né, você proíbe ela, ao passo que grandes corruptos
grandes corruptos, ex-presidentes corruptos, presos, condenados a 17 anos de cadeia, não só tinham contas ativas em rede social, como ainda, milagrosamente, de dentro da cadeia, conseguiam postar. Esse é o Brasil. 2 pesos, 2 medidas. Esse é o arbítrio, é isso que a gente tem que combater. Então, não adianta ser o que o nosso colega chamava de garantista de ocasião, legalista de ocasião, progressista de ocasião. Defendam a liberdade de expressão. Ora, se um ex-presidente corrupto, condenado, tinha uma conta ativa no Twitter e podia usar ela a seu bel prazer da cadeia, imagina cidadãos que muitas vezes sequer estão sendo processados, estão sendo investigados. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. Caio, parece que o presidente Lula tinha uma assessoria de informação que postava coisas, né? Não era ele, primeira pessoa. Ele estava ali sob bastante vigilância naquela época, e a pessoa que estava comandando ali o Twitter do presidente Lula não parecia estar cometendo crimes por meio da conta dele. O que é uma diferença bastante sensível em relação a essas pessoas em que a Polícia Federal descobriu uma rede organizada para o cometimento de crimes. O quê? Isso é fake news, porra! Está aqui a distinção, né? Por isso que se chama uma medida de cautela. Como não foi feito dessa forma, como se impôs a obrigação para o terceiro, gerou todo esse problema de direito internacional que simplesmente não precisava. Se há prova do crime, é só desfazer o crime. Fala, apaguem os posts. Você tem uma ordem de apagar os posts e de não fazer isso de novo. Se fizer, você pode ter uma medida cautelar ainda mais grave, inclusive a prisão. Mas é exatamente esse o ponto, doutor. Esse é o remédio, sabe? Então, se for para ser arbitrário, o limite da arbitrariedade seria de forma cautelar, de forma liminar, né, a exclusão desse post da rede social, a discussão sobre esse post, discussão jurídica, né, e depois a reparação de danos, né, ou a resposta penal, no caso dos crimes contra a honra, por exemplo, ou se for um crime de ameaça, mas nunca, jamais, a suspensão da conta. Até porque se a pessoa ficar, enfim, cometendo reiteradas infrações, a pena ela vai sendo aumentada nos limites dessa legislação garantista que nós temos aí. Então, vamos lidar com elas. A gente já tratou aqui do rigor excessivo, né, que o Supremo Tribunal Federal resolveu usar ao ressuscitar o chamado entulho autoritário da Lei de Segurança Nacional para enquadrar ativista política, por mais radical e extrema que ela ou ele sejam. E aqui, de novo, eu vou trazer mais um trecho desse trabalho bacana aí do Politize com o Instituto Matos Filho. Fala o seguinte, olha, uma matéria jornalística ou um post em rede social, tanto faz, que fira a honra de uma pessoa, pode ser posteriormente retirada de circulação e, caso seja veiculada, pode ser já a responsabilização de quem a propagou. Esse é um princípio básico de liberdade. Liberdade no Estado Democrático de Direito, ela é exercida com responsabilidade. Pessoas respondem pelo que elas falam. E só para fazer um parênteses aí sobre a questão do Twitter, pelos termos e usos da plataforma, a conta ela é necessariamente pessoal, quando ela é verificada. Então, se ele é feito em primeira pessoa, certo? O que está implícito é que ele mesmo está tweetando. Óbvio, se fosse a equipe dele falando, teria que toda vez estar escrito equipe Lula ou alguma coisa desse tipo, o que claramente não era o caso. E também falar que os nazistas subiram ao poder de forma completamente democrática é de uma ingenuidade total, porque eles usavam inclusive milícias, organizações paramilitares, eles proibiram aí os demais partidos, usaram de muita violência, o que certamente não é o caso. Eu vejo as pessoas, os apoiadores do presidente da República, só empunharem cartazes, né? Não estou vendo nenhuma milícia paramilitar aí hostilizando pessoas, muito menos perseguindo minorias ou grupos de oposição. Então, eu acho que, sob qualquer circunstância, a comparação é absolutamente indevida. Vamos para os argumentos finais. Bruno, começamos Obrigado, com você. Também acho, cara, também acho. Só pontuei que foi eleito
Também houve uma eleição lá, se a eleição foi suja, se utilizaram artifícios que violaram a democracia, isso é outra coisa que a gente pode discutir. Mas foi eleito, né? Não subiu com um golpe. Bom, eu acho que o ponto aqui é que, para encerrar, é sobre falar sobre esse suposto garantismo e o suposto rigor que o Supremo Tribunal Federal está impondo nessa investigação. Olha, eu vou dizer que nessa investigação o ministro Alexandre de Moraes está sendo muito, mas muito garantista e cauteloso. Eu te dou um exemplo, Caio. Depois que ele mandou derrubar essas contas, né, vários desses blogueiros criaram novas contas, fizeram outros artifícios para que eles pudessem driblar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. É muito comum, em casos semelhantes, quando o judiciário dá uma ordem ao terceiro, manda bloquear bens, manda bloquear valores de um banco, se essa pessoa é pega tentando driblar essa decisão, passando dinheiro para outro banco, passando dinheiro para a família, passando dinheiro para a esposa, é muito comum a prisão dessa pessoa. Na festejada Operação Lava Jato, isso aconteceu várias vezes em Curitiba, no Rio de Janeiro, tem vários precedentes. Nesse caso, poderia, por essa mentalidade, que não é a minha, ser decretada uma prisão preventiva. Inclusive, há um fato que aconteceu de ontem para hoje, que é um dos acusados ter dito que deixou o Brasil. Isso também é um caso de claro de cautelaridade que poderia ensejar uma prisão, que eu não concordo, mas que acontece muito por aí. Debatedores, nosso tempo está estourado. Caio, 30 segundos apenas para os argumentos finais, por favor. Isso é uma vergonha. Não, só, enfim, repisar aí o meu compromisso com a liberdade de expressão, e isso vale para qualquer espectro político, né? Aquela frase equivocadamente atribuída a Voltaire, ela vale muito, né? Eu posso não concordar com o que você fala, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Isso é o mínimo. Sem isso, você empobrece o debate público. Nesse mesmo sentido, a ditadura do politicamente correto e todas as formas de cerceamento de discurso, isso tem que ser varrido aí da arena pública para a gente amadurecer enquanto democracia. Isso é basilar e é uma pena que a alta cúpula do judiciário não tenha se dado conta do desserviço que eles estão prestando não só à justiça, mas à democracia brasileira. Obrigada, debatedores. Bom fim de semana, Bruno e Caio. Obrigado. Bom final de semana. Bom final de Obrigada. Bom fim de semana, Caio Junqueira. Também, Mona Lisa, para todos que nos assistem, excelente final de semana, bom descanso, boa diversão com a família, com todo mundo. É isso aí. Até segunda, gente. Essa é a CNN.